Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta, da primeira semana da Quaresma. O texto se encontra lá em Jonas, no capítulo 3, versículo de 1 a 10, que diz assim: A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a palavra que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs-se de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinzas. Em seguida, fez proclamar em Nínive como decreto do rei dos príncipes: homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada. Não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não fez. Amados irmãos e irmãs, eu gosto muito do livro de Jonas, né? Ele tem muita coisa a nos ensinar. A liturgia de hoje nos convida a olhar para o capítulo 3. Né? O capítulo 1, Jonas foge de Deus, que ele não quer anunciar a conversão aos ninivitas. No capítulo 2, nós vemos que um animal marinho engole Jonas, mas depois o coloca para fora. E estando no ventre deste animal, Jonas acaba reconhecendo que estava equivocado e ele se arrepende daquilo que fez. E agora chegou o momento, né? Jonas passa pela conversão, agora chegam os ninivitas. Então o que acontece? Qual o problema da cidade dos ninivitas? Né? Nínive era a capital do Império Assírio. E para quem não sabe, o Império Assírio ele invadiu o chamado Reino do Norte, né? Porque quando Salomão morre, o reino é dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte é invadido pelos assírios. Lá tinha como capital inclusive a Samaria, né? A gente recorda do bom samaritano, da samaritana e por aí vai. Então você tem uma raiva muito grande porque eles invadiram, eles, né? Tem toda essa dinâmica. Então, comumente poderíamos pensar que os ninivitas simbolizariam o mal. Simbolizaria aquilo que é contrário ao projeto de Deus. E aí, partindo desse pressuposto, Deus diz a Jonas: levanta-te e põe a caminho da grande cidade e anuncie a mensagem que eu te vou confiar. É interessante perceber que todos os profetas, tudo bem, eles anunciavam alguma coisa de que Deus ia destruir, que Deus ia fazer aquilo, mas Jonas é o único que sai da sua terra e vai exatamente ao local onde Deus disse que ia fazer isso ou aquilo. É o único profeta na Bíblia. Jonas vai então a Nínive. E aí ele chega lá, diz aqui que era uma cidade muito grande, 3 dias para ser atravessado, e isso não é coerente. Segundo as pesquisas arqueológicas presentes, não era tudo isso, mas é apenas uma estratégia literária para revelar, olha, foram muitas pessoas, não era um pequeno número. Deus de fato, né, é aí que a gente vai ver no final da leitura, Deus de fato vai ver a conversão de um bom número de pessoas. E aí depois, Jonas entra na cidade, percorre o caminho de um dia e diz ao povo: olha, em 40 dias aqui vai ser destruído. Veja, é a única pregação de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. A gente não precisa, quando vai evangelizar, usar muitas palavras, gente. Tem um pregador que eu já escutei ele falando que ele diz assim, né? Toda pregação é como um revólver de uma bala só. Só tem uma bala é pequena. Eu preciso falar com tanta veemência e verdade no meu coração que em poucas palavras as pessoas vão buscar a conversão. Em poucas palavras as pessoas vão querer mudar de vida. Jonas não fala muito. Não é objetivo colocar um grande texto, uma grande pregação na boca de Jonas. Porque é pouco, mas tem que ser verdade. E aí todo mundo se transforma, os ninivitas acreditam em Deus, fazem jejum, vestem-se de sacos, que era um costume, não é, de penitência daquele tempo. E aí o próprio rei se converte. Todo mundo se converte. Até os animais vão fazer jejum. Então,
Todo mundo faz isso. E a gente poderia pensar um pouco, né? Quando Deus intervém e quando nós também somos boca de Deus, somos profetas e profetisas, nós, amados irmãos e irmãs, somos instrumento de transformação. Por meio do anúncio que fazemos, quando ele é da própria palavra de Deus e não um anúncio pessoal meu, a conversão chega, a ação de Deus chega, né? O que falta às vezes é a gente poder de fato anunciar a palavra. Tem pessoas que mais falam de si e da vida dos outros do que da palavra de Deus. E aí, no final diz que Deus vê as obras de conversão, ou seja, Deus enxerga o que nós fazemos. Deus vê o nosso esforço. E aí Deus não destrói Nínive. Então, reflexão importante. Deus vê aquilo que a gente está fazendo. Deus, ele vê o nosso esforço. Deus, ele olha aquilo que fizemos. A gente não está sozinho. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho, também desta quarta-feira. Até lá!